Presidente do México é eleito em meio à campanha marcada por corrupção. Mais da metade das brasileiras não planejaram a gravidez, segundo uma pesquisa. Vamos falar também sobre o que foi notícia e você perdeu porque estava acompanhando a Copa do Mundo. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Redação Novo Tempo. Olá, começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, porque você está aqui com a gente para acompanhar mais uma vez as nossas discussões. Desde já, deixa eu dizer para você, como sempre, você pode participar com a gente aqui do nosso debate através das nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram, tem também o nosso site, onovotempo.com/jornalismo. Tudo bem, gente, com vocês? Olá, tudo bem? Eu nem vou dizer que é bem-vinda, Gabriela Não. Frontini, porque a Gabi já está de casa, né? Já tá de casa já há muito tempo Tá, já. inclusive, se destacando com este laranja. Pois é, me deram uma roupa um pouco chamativa, né? Pra ver se eu me destaco no meio dessas férias aqui. Olha! Ô, louco, obrigado, Gabi. O que você tá rindo? Não, eu tô achando engraçada a frase dela, porque a gente não é essas coisas tudo aí que ela falou, não. Sinceridade. Aí é o Hélio fala assim, fale por você. Não, discordo, mas vou aceitar, né? O elogio. Elogio a gente não fica recusando, né? E, inclusive, Gabi, na semana que vem você tá de volta, né? Pois Leite é, vai fiquei ter sabendo. pequenas férias, Exatamente, mas é só uma ó. semana, né, Leite? É, 10 diazinhos de férias aí, dá uma semaninha do programa. Muito bem. Então, o programa de semana que vem é muito especial. Em janeiro eu vou estar fora. O Hélio vai estar fora. Quando? Em janeiro. Ah, tá. Mas aí a gente grava antes. Tá tudo certo. Vamos pular para os destaques? Hélio, vamos falar sobre o candidato à presidência que foi eleito no México e o discurso dele parece que nos envolve um pouco. É, porque o Obrador foi eleito no México, Andrés Obrador, com um discurso muito forte anticorrupção. Ele acaba sendo uma mudança muito forte no jogo político do México, porque ele é um candidato da esquerda e ele conseguiu vencer as eleições com esse discurso contra a corrupção, já que o México está mergulhado numa corrupção também, assim como o caso do Brasil, envolvido também com a Odebrecht. Então, o atual presidente, o Peña Nieto, é acusado, tem várias acusações dele de recebimentos indevidos dele e de membros do governo dele por meio da Odebrecht, esquemas de corrupção, exatamente como aconteceu aqui, de Odebrecht pagando propina para conseguir benefícios junto ao governo. O ex-presidente do México também tem acusações seríssimas. Tem a empresa Braskem, que é um braço da Odebrecht, controladora de petróleo, que teria também se infiltrado no meio do esquema de petróleo no México, causando prejuízos milionários à Pemex, que é o que seria a nossa Petrobras lá, né? É a estatal de petróleo do México. Então, o México está com a casa revirada pela corrupção, assim como é o nosso caso, como é o caso de quase todos os países da América do Sul. E aí o Obrador, ele consegue vencer com esse discurso de combate firme à corrupção e tem várias promessas de campanha que ele agora vai precisar honrar se ele quiser que a principal promessa de campanha dele seja favorável para ele, porque ele prometeu que no meio do mandato dele, o mandato no México são 6 anos, ele disse que no meio do mandato dele ele vai fazer um referendo popular para que a população avalie se o governo dele deve continuar ou não, como se fosse um recall político, né? E aí, entre outras coisas que ele promete que ele não vai utilizar para a residência oficial da Presidência da República, que vai colocar isso para ser usado como alguma coisa cultural para a região. Ele disse que não vai viajar no avião presidencial, nem vai usar helicópteros oficiais, porque ele disse que um presidente da República tem que ser igual ao povo, então ele disse que vai viajar em aviões comerciais. Essa é uma coisa muito estranha, porque um presidente cumpre agendas, então eu acho muito difícil de ele ficar lá no aeroporto esperando a hora de embarcar para um compromisso que ele tenha, sei lá, na ONU, por exemplo, ou numa visita de Estado. Mas, enfim, ele disse que vai fazer isso. Disse que não vai dispensar o uso dos seguranças
particulares, que são, na verdade, pagos pelo Estado para acompanhar o presidente da República. São várias coisas que ele diz que vai fazer completamente diferente. Mas ele vai conseguir andar pelos quatro indo cantos do povo, presidente da República? Né? Indo na contramão. Assim, só que, veja bem, tudo isso é promessa, foram as promessas que ele apresentou para a campanha, então, para poder se mostrar, olha, eu sou diferente de todos esses que estão aí lameados pela corrupção. Eu vou fazer tudo tão diferente que eu vou ser, como dizem aí, gente como a gente. Vou pegar o avião normal junto com... Eu acho muito difícil que algumas dessas promessas se concretizem. Agora, se ele realmente, pelo menos, combater a corrupção como promete que vai combater, aí ele teria chances de, no meio do mandato, ter um voto de confiança da população. Mas até isso também é uma coisa que não é simples assim, porque para ele poder colocar um referendo, ele precisa do apoio do Congresso Nacional para autorizar esse referendo que ele quer fazer, assim, que pode ser contra ele mesmo, né? Mas a situação toda com o Obrador só é favorável a ele por conta dessa situação, né? São tantos casos de corrupção que também no México tem essa esperança de, olha, precisamos de um salvador da pátria, um homem acima da média, alguém que tenha moral ilibada para tentar fazer uma reversão nessa situação. Agora, Hélio, esse escândalo da Odebrecht, a gente teve aqui no Brasil uma discussão muito grande sobre esse assunto. A gente está falando agora aqui do México e também teve a renúncia do presidente do Peru, né? Exatamente, o presidente do Peru renunciou para também envolvido nesses esquemas de corrupção. Acusado de compra de voto, né? Exatamente. O Paraguai teve problema também com isso, o governo que quis sair, aí ele, para poder ficar isento, porque estava acabando o mandato já do presidente do Paraguai, então ele queria voltar ao Senado para poder continuar com mais 5 anos de foro privilegiado e ser blindado pelas investigações que já estão ali comendo o calcanhar dele. Quer dizer, é um negócio tão crítico que parece que não tem solução. E o interessante é o poder dessa corrupção, eu não sei nem como dizer, sabe, instaurada pela Odebrecht. Ela criou um ambiente no qual é impossível se governar sem as contrapartidas ilegais da corrupção. Mudando, você ia dizer uma coisa, Gabi? Não, é interessante ver como a corrupção está alastrada em diversos países aqui na América Latina, né? E com um denominador comum, como você disse, né? Dessa empresa que realmente criou ali uma malha que envolveu todo mundo e é difícil conseguir sair. A gente está falando de uma empresa só, né? Isso uma empresa se espalha para outros lugares. Tem um seriado que usa uma expressão que eu acho muito interessante, mas ela é real. É um câncer. É um câncer. Onde ele se espalha, ele vai matando o sistema, entendeu? As células saudáveis, né, vão indo embora. Porque ou você entra no esquema ou você se alastrando realmente, né? Leite, mudando de assunto, você vai falar sobre os meninos da Tailândia, que foram encontrados. Talvez, acho que muita gente tenha acompanhado, mas como você disse no começo do programa, talvez algumas notícias você não esteja por dentro porque você está acompanhando a Copa do Mundo. Mas foi uma imagem meio que emocionou o Brasil, principalmente, assim. Sim, né? É uma coisa muito interessante. No dia 23 de junho, um grupo de 12 meninos, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo. 12 meninos que têm entre 11 e 16 anos e um treinador que tem 25, treinador de uma equipe de futebol, eles fazem parte. Eles estavam na região norte da Tailândia, e eles estavam passeando ali numa região onde tem cavernas, etc. Inicialmente, muita gente estava falando que eles estavam explorando a caverna, mas depois, pelo menos em algumas entrevistas, foi dito que começou a chover muito forte na região onde eles estavam. Eles tentaram encontrar abrigo dentro de uma caverna. E é uma caverna muito grande. Só que como começou a chover muito forte, eles procuraram abrigo na caverna, a entrada por onde eles entraram, obviamente, né, na caverna, ela acabou desmoronando e sendo inundada, basicamente, pela água, porque tinha muita chuva. E aí eles não conseguiam mais sair pela entrada. E aí eles ficaram presos ali. E, obviamente, as autoridades aí começaram a procurar, né? Os pais falaram, olha, nossos filhos, tal. E as autoridades começaram a procurar essas crianças. E não dá para dizer criança, né? Pré-adolescentes, adolescentes aí. Essa moçada. Essa moçadinha. Essa galera muito animada. E aí eles começaram a procurar esses pré-adolescentes e adolescentes
e não encontravam. E o tempo foi passando até que, na segunda-feira dessa semana que passou, no dia 2 de julho, eles encontraram eles nessa caverna, num ponto. E levou muito tempo para encontrar, por quê? Porque como ela está cheia de água, a caverna, vários bombeiros e resgatistas, inclusive com ajudas internacionais, começaram a procurar. E aí levou bastante tempo até que eles fossem encontrados, mas aí encontraram, inclusive, não sei se a produção consegue colocar algumas imagens do vídeo no momento em que eles são encontrados dentro da caverna pelos resgatistas. Então você que está acompanhando pela televisão está vendo as imagens do momento em que eles são encontrados, o pessoal com roupinha de futebol ainda, porque eles tinham saído de um treino e tal, e eles estavam, imagina, praticamente num jejum de 9 dias. Olha, muito fraco, bem debilitados. Muito debilitados. E por que foi muito difícil encontrar? É interessante a gente entender alguns detalhes dessa caverna. Essa caverna, ela tem quase 10 quilômetros de extensão. E aí, como ela tem vários trechos submersos, para a outra entrada que o grupo de resgatistas encontrou para tentar achar esses garotos, são quase 6 horas de ida submerso, mergulhando. Então, um bombeiro vai lá, coloca uma roupa de mergulho, cilindro e tal. 6 horas dessa outra entrada da caverna até o ponto em que os garotos estão para ir e mais 5 para voltar. Inclusive, por isso está tão complicado fazer o resgate deles, porque são 11 horas mergulhando para ir e para voltar. E a outra forma de poder tirar eles dali é se furar a caverna e tirarem eles dali. Então, por isso que as autoridades da Indonésia, com apoio de especialistas de outros países, dizem que esse resgate deles pode durar desde algumas semanas até alguns meses. Por quê? Pode durar algumas semanas se eles conseguirem, sei lá, alimentar esses garotos e eles aprenderem a mergulhar, e eles podem mergulhar e sair pelas vias aquáticas ali da caverna, ou pode levar até alguns meses se eles não tiverem condições de aprender a mergulhar, e aí tem que furar toda essa caverna. Ou esperar o tempo de chuvas passar para que o alagamento acabe. Exato, porque daí baixando o nível da água eles podem sair. Só que aí é muito incerto, né? Porque não sabe como é que vai ser. Desde o início do momento em que os garotos foram encontrados, eles estão trabalhando inclusive com drenagens. E aí diz que, aliado ao nível das chuvas e a essas drenagens, já baixou 40% o nível da água. Obviamente ainda não é o suficiente, mas está ali. Mesmo com a drenagem ainda leva um tempo, né? Leva um tempo ainda. E eu vi... Desculpa, Leite. Não, pode falar. E eu vi, inclusive, que alguns trechos, mesmo que eles aprendam a mergulhar, não é possível passar o mergulhador, no caso um dos adolescentes, com o cilindro. Então precisaria tirar o cilindro, passar em determinado trecho e depois pôr o cilindro de novo. Então exige um treinamento realmente... Que eles não têm, né? Não tem mínimo treinamento. Imagina um desse de poder ficar sem oxigênio por um tempo até você passar um trecho e depois colocar o oxigênio. E é uma coisa interessante para pensar num nível de comparação, porque de repente a pessoa fala, mas é só furar a terra ali, já tira e tal. Só em nível de comparação, talvez vocês se lembrem, alguns aí, em 2010, quando teve toda aquela situação dos mineiros chilenos que ficaram embaixo da terra, eles estavam a 600 metros debaixo do nível da superfície. Os garotos estão a cerca de 1.000 metros, quase 1 quilômetro abaixo do nível da superfície da caverna nesse momento. Então, o que torna ainda mais difícil furar. Então, por isso que estão testando outras alternativas que supostamente vão ser menos trabalhosas nesse caso. Obviamente que um desafio é conseguir alimentar os garotos nesse momento. Eles estão sendo alimentados de uma maneira um pouco mais precária, mas pelo menos com carboidratos, proteínas, então tem uns géis de proteína. Géis ou gels? Agora fiquei em dúvida. Mas, saquinhos de gel. Saquinhos de gel de proteína. A gente, quando não sabe, a gente sempre arruma isso. Faz uma alternativa aí. Saquinhos de gel, de proteínas, entre outras coisas, que é o que os mergulhadores conseguem levar por baixo d'água até chegar lá nos garotos. Ok, a gente vai com certeza acompanhar, né, o desfecho dessa história aí ao longo dos dias. Gabi, o seu destaque, uma pesquisadora da Unesco constata que as mulheres, elas são realmente minoria dentro do universo da ciência. Exatamente, apenas 28% somos mulheres, né, nessa área de pesquisadora, etc. Eles fizeram um levantamento em diversos países. Em diversos países. A gente é quase metade, né, da população mundial, mulher e homem é bem equilibrado.
Só que na ciência, na tecnologia, na engenharia, na matemática, que são essas matérias mais específicas, nós somos nem 1/3 envolvidos nisso. E essa pesquisadora tenta entender um pouco esse fenômeno, né, que acontece de maneira muito profunda desde muito cedo. Nas nossas brincadeiras de criança, nos nossos brinquedos, a gente não é estimulada, a mulher não é estimulada a ir para essa área da matemática, da ciência, da tecnologia, da engenharia, né? Por exemplo, a gente vê muito mais uma criança, um menino brincando de Lego do que uma menina. E é uma ferramenta de entretenimento ali, de ensino, apta para os dois. Por que você não pode construir sendo mulher ou sendo homem, né? Então, essas coisas acontecem desde muito cedo, sendo direcionadas mais para o universo masculino do que para o universo feminino, e isso reflete lá na frente. Essa pesquisadora também viu que até o 4º ano do ensino fundamental, as meninas se destacam mais, têm notas melhores nessas áreas. Mas depois, a partir do 7º ano do ensino fundamental, isso inverte. Os homens tomam a frente, têm as melhores notas e vão seguindo esse desempenho. Mas muitas coisas pela falta de preparo na própria escola, dos professores, direcionamento. Por que nós, mulheres, não somos incentivadas a ir para essas áreas? São poucos os professores que realmente incentivam as mulheres a irem para essa área. São poucas professoras nessa área para a gente poder olhar e se espelhar. Puxa, quero ser igual a essa professora de matemática, quero ser igual a esse professora de tecnologia. Então, é uma coisa que vem muito arraigada, assim, desde muito cedo na nossa educação, na sociedade. E mesmo aquelas que conseguem ir por esse caminho sofrem muito preconceito, né? Inclusive, por exemplo, o reconhecimento através de um prêmio Nobel de matemática, de ciência, é muito menos dado para mulheres do que para homens. Foram 572 prêmios para homens e 17 prêmios para mulheres. Tudo bem que somos em menos mulheres, mas até no reconhecimento isso é muito discrepante. E o número de mulheres sendo menor nas ciências não acontece só nas ciências exatas. Mesmo na área de humanas, o número de mulheres cientistas, de um modo geral, também é muito menor. Acredito que biológicas também acabam se aplicando, enfim. Quer falar alguma coisa, Hélio? Como é que você incentiva a sua pequena mulher em casa? Eu preferiria não falar. Você dá Lego para ela brincar? Eu digo que, esse estudo tem uma pegada bem forte com essa questão de ideologia de gênero, né? Dizendo que, assim, se você incentivar de um jeito ou de outro, vai ser de um jeito ou de outro. Eu tenho uma discordância muito forte com esse tipo de coisa, principalmente depois que eu vi um documentário extraordinário chamado Paradoxo Norueguês, acho que é isso. É para pesquisar aí no Google, veja aí. A Noruega é o país mais igualitário na questão de gênero no mundo. E, mesmo assim, as mulheres lá na Noruega, tendo todo o incentivo que precisariam ter, porque na escola tem para todo mundo o mesmo tratamento, é igualzinho, tudo certinho, como certinho entre aspas, né? Como a ideologia diz que deve ser. Mas as mulheres na Noruega não têm um papel maior do que em outros países nas tecnologias, na engenharia, por exemplo, na matemática ou nas ciências exatas. E os homens são minoria, como são em qualquer outro país, nas questões que são mais ligadas ao universo feminino. Por exemplo, sei lá, enfermagem. Tem muito mais, tem 90% dos enfermeiros na Noruega são mulheres, 10% são homens. E, sei lá, 70% dos engenheiros civis ou mecânicos ou mecatrônicos são homens e 30% são mulheres, apesar de o país ter essa igualdade de gênero que é apontada como a solução para que a gente acabe com a desigualdade nas profissões. Então, o estudo vem assim como um apoio a mais para a ideologia de que se você se você incentivar a sua menina a não pensar que ela é uma menina, mas ela pode fazer as coisas que são de homens, porque não tem coisa de homem e coisa de mulher. Mas assim, é uma coisa meio que, eu acredito, é meio biológico, é uma questão que está muito além de você incentivar ou não incentivar. As mulheres têm, no meu ponto de vista, mais propensão para algumas coisas e os homens têm mais propensão para outras, mesmo que não haja um incentivo ou que haja um incentivo. Pode falar, vai, fica à vontade. Eu concordo plenamente com o que o Hélio falou. Eu não li exatamente a pesquisa. Se a pesquisa está falando exatamente sobre essas áreas de exatas, não tem jeito. Isso é uma coisa
sei lá, eu concordo, é uma coisa muito do universo masculino. Embora eu, por exemplo, tenha dificuldades com a área de exatas. E isso que é interessante. Não é regra. Não é regra. Mas é o... igual Mas o que eu uma acho que coisa que tá natural. a gente não pode definir, por exemplo, a pesquisa fala realmente da ideologia de gênero, mas a gente não aborda essa questão do lado sexual, como a gente fala geralmente. A gente fala do lado intelectual. Por que que uma tem que ter menos propensão para esse parte do intelecto do que o outro? É isso, eu acho que tem que ser igual. A oportunidade de você pensar. Não, mas a oportunidade, oportunidade agora é que a pesquisa está dizendo que você tem que incentivar, você tem que fazer as mulheres assumirem coisas que as mulheres não estão querendo assumir. É porque o que acontece é o seguinte, você não vai incentivar uma menina a estudar matemática? Claro que não, né? E em qualquer profissão que ela escolher, sendo da área de exatas ou não, a matemática vai ser extremamente importante. E eu digo que é extremamente importante porque eu sinto a falta. Eu sou péssimo na linha de exatas. 4 vezes 7. Sai fora, rapaz. Dá até um desespero. Agora, 28. Você, até saindo da... Viu? Até saindo... Foi o tempo que eu tive para pensar. Enquanto o Wagner enrolava ali, eu Até pensava. saindo dessa área propriamente de pesquisa científica, mas você vai para áreas mais comuns assim, pode perguntar, não é muito mais comum os homens serem ligados na questão do caminho? Eles têm, parece que o senso de direção muito mais apurado do que a mulher? E aí vou dar o contraponto. Não está mais que provado, é só você conversar de um modo geral, que as mulheres, elas de fato conseguem fazer várias atividades de forma simultânea e com qualidade, e os homens, eles só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Mais ou menos. Mais ou menos ainda lá. Então, assim, vai ter homem que vai conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Vai. Vai ter mulher que vai conseguir ter um senso de direção mais apurado do que um homem? Vai, mas eu concordo com o que o Hélio disse. Eu acho que são naturezas diferentes e aí temos aptidões diferentes. Agora, independente desse dado, eu infelizmente não tenho dados para trazer aqui agora, mas eu já vi altas discussões acadêmicas sobre isso. E aí eu acho que não tem nada a ver com, como é o termo? Ideologia de gênero. As mulheres, elas são um número muito menor dentro da área das ciências. De um modo geral, humanas, biológicas e exatas, todas juntas. E isso não é muito diferente do que acaba acontecendo em outras profissões. Inclusive, quando um homem lança uma pesquisa científica, às vezes ele vai conseguir ter um impacto muito maior do que uma pesquisa publicada por uma mulher. A gente já até discutiu aqui de um caso, não vou lembrar agora o nome da cientista, mas que ela fez a descoberta e quem levou o prêmio foram os 2 colegas dela que trabalhavam com ela na equipe. A gente discutiu, eu acho que eu lembro disso aí, isso aqui como Agora, só para a gente fechar esse assunto, Wagner, a preocupação aqui da pesquisadora é o seguinte, se a gente deixar metade da população, já que somos metade mulheres, fora dessa área científica, a gente não vai ter contingente o suficiente para resolver os problemas da humanidade, que dependem de pesquisa. Então, a gente perde, por um lado, com menos pesquisadores do que poderia ter no mercado. Essa pesquisa essa pesquisadora da Unesco, ela trata de mulheres presentes nas ciências exatas. Especificamente nessas daqui, a sigla é STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Não fala muito da pesquisa na área de humanas, por exemplo. Ok. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, faz tempo, inclusive, mas acabou virando uma discussão, né? A pauta da Gabi aqui. No próximo bloco, a gente fala sobre o alto número de brasileiras que não planejaram sua gravidez e as consequências disso. Redação volta já.